Olá, ouvintes do Papo Mais, sejam bem-vindos ao podcast da CISP. Eu sou a Kemi Takimoto e hoje estou aqui com o meu amigo Thiago Lopes. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante sobre a concessão de liminares para exclusão do nome de devedores nos birôs de crédito. Para nos ajudar a explorar esse assunto, hoje nós temos a honra de receber o nosso parceiro já, Dr. Jones Peixoto Farias, especialista em crédito e cobrança extrajudicial. Isso mesmo, Thiago. Nosso convidado de hoje, Dr. Jones, tem uma trajetória profissional impressionante. Ele possui formação em Ciências Jurídicas pela Sociedade Educacional de Santa Catarina, é pós-graduado em Direito Civil e Empresarial, mestrando pela Universidade da Cidade de São Paulo e atua como diretor jurídico do grupo Consulte Soluções Empresariais. E, além disso, o Dr. Jones ele é reconhecido por suas habilidades em liderança de equipe e treinamento jurídico, além da sua experiência em políticas de procedimento e planos de ação. Ele é uma referência no mercado quando se trata de otimizar operações e impulsionar o crescimento jurídico. Muito bem. Com quase uma década de experiência e um vasto conjunto de habilidades, temos certeza que a contribuição do Dr. Jones para a nossa conversa de hoje será extremamente valiosa. Vamos dar as boas-vindas a ele e começar nossa discussão sobre a concessão de liminares para exclusão dos nomes de devedores dos birôs de crédito. Seja muito bem-vindo, Dr. Jones. Dr. Jones, seja muito bem-vindo. Obrigado, Akemi. Obrigado, Thiago. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Eu aqui represento a Consulte Soluções Empresariais, né? Nós já temos uma parceria aí desde o ano passado, já patrocinamos outros eventos também, então fico muito feliz pelo convite. Também agradeço em nome da Vanessa, Chayana, Maurício e Michele, que são as diretoras da Consulte, diretoras e diretores da Consulte, né? Então, fico muito envaidecido aí pela oportunidade que eu estou recebendo hoje. Dr. Jones, é um prazer ter você aqui com a gente. Nós agradecemos pela sua presença em nome da CISP. E para começar o nosso assunto e entendermos mais a fundo o assunto, né? Poderia nos explicar o que são as liminares e quando elas podem ser concedidas? Perfeito, Thiago. As liminares é um negócio que dentro do cenário jurídico eu chamo de pitoresco, né? Porque quando eu tive o primeiro contato com essas liminares, foi lá em 2021, eu tentei entender o que eram essas liminares, porque nada me fazia entrar na cabeça que alguém com uma dívida legítima, uma dívida que não foi paga, claro, tempestivamente, entrava com um pedido liminar para limpar o nome sem fazer qualquer tipo de acordo ou algo nesse sentido. Então, quando um cliente me procurou lá em 2021 trazendo esse cenário, eu tentei ver que manobra jurídica que poderia oportunizar isso, porque eu desconhecia, tanto que eu falei, não, tá errado, deve ser uma outra questão, será que não é uma ação declaratória de inexistência de débito, que é uma ação que entra com a finalidade de dizer que não deve, e daí uma das consequências desse tipo de ação, a gente sabe que é o quê? É pedir a retirada da restrição até que se debata se a dívida é legítima ou não, só que não era. Tentei achar, não achei um fundamento para isso. Procurei, também não achei. Daí, será que não é uma recuperação judicial? E o teu crédito, sei lá, teve uma decisão do juízo excluindo, Nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Nada fazia sentido para mim. Até que depois de me debruçar muito em cima do caso e tentar entender, nós vimos o que eram as liminares, tá? E embora elas já existam desde 2017, peguei alguns casos, mas ela veio de maneira mais latente em 2020. Vou explicar para vocês de maneira bem resumida o que são as liminares. Mas é o seguinte, entrar com uma ação coletiva, essa ação ela é feita por associações de defesa do consumidor de fachada. Vou dizer por que de fachada. Hoje, qualquer um aqui, nós três vamos abrir uma associação de defesa do consumidor. Nós nomeamos aí um presidente, tá? Vamos abrir uma associação de defesa do consumidor. E essa associação, ela goza de alguns benefícios que eu vou explicar mais adiante. E aí, as associações de defesa do consumidor, quem está por trás delas, na verdade, são empresas privadas. Alguns escritórios de advocacia privado, alguns, tá? E aí, o que ele faz? O escritório de advocacia, ele não pode prospectar cliente desta forma, tipo, aqui meu escritório de advocacia, é causa-ganha, vou entrar com uma ação. Se o escritório de advocacia fazer isso e procurar vários clientes com esse discurso, é captação irregular. E quando isso acontece, o advogado, ele é penalizado, tem uma sanção administrativa, então ele não pode fazer isso. Só que daí ele abre
Eu estou dando um exemplo do advogado, mas não são só advogados, tá? Aí ele abre uma associação de defesa do consumidor e aí a associação prospecta. Por trás, Porque ele tá por trás. o que eu devo é legítimo, eu devo realmente. Deve, Então, como eu realmente. posso abrir uma ação contra um... Exatamente, reivindicando um direito. Reivindicando uma coisa não que eu existe. realmente... E daí agora, o fundamento de tudo isso, as associações entram e falam, Akemi, limpo todo o teu nome, tu me paga R$1.200, que é mais ou menos isso, entre 1.200 a 1.500, tiro todas as restrições do teu nome, tu não vai pagar nada, mas como isso? Qual o fundamento? E daí a gente foi tentar entender. Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, parágrafo 2º, se não me engano, ele diz que todas as anotações de restrição ao crédito, elas devem ser precedidas de uma notificação. Então, para o Tiago ter um apontamento no órgão restritivo, ele precisa o quê? Ele precisa receber uma notificação. Para quê? Para que essa notificação ele exerça o direito dele do contraditório e ampla defesa. Talvez a dívida não seja legítima. E aqui que cinge-se toda a discussão. Por quê? Porque lá no Código de Defesa do Consumidor, ele não fala como deve ser essa notificação. Ele fala que tem que ter uma notificação escrita, mas ele não fala como deve ser essa notificação. E aí, essas associações, elas dizem o quê? O Birô de Crédito, ele mandou para o meu cliente por e-mail. O Birô de Crédito mandou por SMS. O Birô de Crédito não tem uma carta comprovando que a Akemi recebeu a notificação. Excelência, eu quero que o Serasa, Boa Vista, SPC, a título de exemplo, tragam esse documento comprovando que a Akemi foi notificada. E nesse período, Excelência, eu quero que o senhor tire e oculte todas as restrições do nome dos devedores. E esse é o fundamento. E daí vem o STJ, e o STJ tem um entendimento que diz que as notificações por escritos devem ser enviadas por carta. O Birô de Crédito envia por carta, não necessariamente é o que defende as associações. Então, como não tem essa comprovação na hora, no momento, aí essas associações se oportunizaram disso. Mandou para Akemi, então comprova, Birô. Enquanto não comprova, Excelência, tira a restrição. E essa restrição ela fica em torno de 6 a 12 meses. E não é só a retirada da restrição. A suspensão da restrição. O grande problema, Tiago, é o quê? É que além de ficar suspensa as restrições anteriores, a dívida é legítima, mas além dela ficar suspensa, o grande problema o que é? É que ela proíbe novos apontamentos. Então, caso tu tente fazer um apontamento restritivo, tu não vai conseguir, porque está bloqueado. Então, suspende o que já tinha e bloqueia novos. Então, vai negativar, não consegue. Então, esse hoje é o fundamento. É que não tem a comprovação do envio de carta para o endereço do devedor. E aí as associações estão entrando e limpando o nome geral. Eu peguei um caso, se não me engano, em Pernambuco. 7.122 devedores tiveram um nome retirado da restrição de imediato. E devendo. Devendo. Só por milhões. Da notificação. Por conta da discussão da notificação. Por conta disso. Então, esse hoje é o problema das liminares que tiram restrição do nome dos devedores. Dr. Jones, e uma curiosidade. Como que essas liminares impactam tanto nos consumidores quanto os credores? Perfeito, aqui. Ela tem um impacto muito nocivo no geral, consumidor, as empresas. Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando em impacto, hoje nós temos dívidas ocultas perfazendo 108 bilhões. Uau. Então, 108 bilhões de dívidas ocultas. Nossa. O grande problema disso percebam a longo prazo. Às vezes, eu vejo, claro, né, os nossos governantes, eles se importando muito com questões de políticas de crédito, políticas econômicas, perfeito. Só que fica de lado um problema desse, que é um problema extremamente nefasto, e eu vou explicar por quê. Esses 108 bilhões, geralmente, quem está se valendo dessas liminares, não está comprando ou ocultando dívida para comprar para pagar lá na frente. Ele não está fazendo com essa finalidade. Ele quer comprar para se capitalizar. Ninguém vai entrar com uma ação, ocultar a dívida anterior para comprar mais coisa para pagar lá na frente. Se esse é o propósito, esse é um propósito que dificilmente se materializa. Isso não vai acontecer. E aí o grande problema é que hoje é 108 bilhões. E nesse limbo que todo mundo está comprando hoje, sendo favorecido pelas liminares, são mais de quase 2 milhões e 900 protestos ocultos até agora. Então, todo esse volume aqui de pessoas de protestos ocultos, hoje a gente está falando de 108 bilhões. Como vai estar daqui a 3 anos? Esses 108 bilhões vai virar trilhões. Porque agora o pessoal está comprando.
Então, lá na frente, esses 108 bilhões vai ser trilhões. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve, e daí será que é recuperável? Será que a gente vai conseguir restabelecer a economia? Porque não está dando o devido relevo para esse tema. E aí, com relação ao consumidor, eu não sei se a tua pergunta foi no sentido do consumidor, o bom pagador, que não tem nada a ver com isso. Se é nesse sentido, o que acontece, Akemi? O bom paga pelo ruim. Porque diante de um problema que já está institucionalizado, esse risco de ter uma liminar, ele vai entrar dentro do risco da tua operação. O teu produto, ele vai aumentar o valor, porque tem a possibilidade de tu não receber. E aí, o Thiago, bom, vai pagar por isso, porque o produto era X, agora virou Y. Porque vai se tornar um risco do crédito, uma liminar. E isso faz com que o valor do produto, o valor do serviço, agregue em razão do risco da operação também. Então, para aquele consumidor, aquele que não tem nada a ver com isso, que está aí com retidão pagando as suas dívidas, a grande consequência vai ser essa. Porque se continuar nesse cenário, vai aumentar a inadimplência e vai entrar isso dentro do risco da operação, aumentando ainda mais o custo do serviço ou produto. É aquilo que dizem, né? Os bons pagam pelos maus. Exatamente. Não tem jeito. E aproveitando esse ponto, quais são as suas principais recomendações para os credores que querem se proteger desse tipo de concessão? Perfeito, eu vou te dar um exemplo. Olha a natureza do problema, Thiago, aqui. Quando eu vou consultar eu vou consultar o Thiago para ver se ele tá com... vou ver se ele tem uma liminar, daí eu não forneço o crédito para ele. Mas não dá para consultar. Porque não é o Thiago o autor da ação que pediu a retirada a ocultação da exclusão. Não é o Thiago, é a associação. O Thiago tá dentro da lista dos associados. E quando eu consulto o nome do Thiago, vai ter nada consta lá. Porque não é o Thiago, é a associação. E qual é a associação que o Thiago faz parte? Eu não sei. Não tem como saber. E aí, Tem como negar o crédito pra ele. Não tem. E daí o que acontece? Quando o Thiago ele vem, e eu tenho um risco, agora eu tô vivendo um momento de liminares aí que a situação tá muito nebulosa. A gente sempre recomenda, Kemi, desde 2022, eu tô viajando o Brasil aí junto com a Consult fazendo palestras sobre gestão de risco no ecossistema de crédito. E o que a gente vem defendendo ali é formas atípicas de consulta. O que são formas atípicas? Primeiro, o que é forma atípica de consulta? Forma tradicional é o quê? O Bureau de Crédito. É o Serasa, Boa Vista, e vai continuar sendo, é claro, e as informações ali são triviais. Essas são as formas típicas, as tradicionais. Só que, talvez lá atrás, essas formas elas fossem suficientes para avaliar um crédito. Agora a gente está falando de um problema de uma liminar que não é o suficiente. Então, infelizmente, a grande questão é a forma de avaliar o crédito mudou e exige a adoção de novas práticas. E eu falo de análise atípica de crédito. O que é uma análise atípica? Vou dar um exemplo para vocês aqui agora, tá? SCR, Sistema de Crédito do Banco Central. O SCR ela é uma análise preditiva de crédito. O que é uma análise preditiva? Eu consigo prever um comportamento futuro da Akemi. Hoje eu estou vendo o crédito dela. Hoje tá ok, mas uma análise preditiva é eu ver um comportamento futuro. Então eu até postei no LinkedIn na semana passada, eu postei analista de crédito ou investigador de crédito agora, porque agora virou investigador. Sim. Porque tu tem que avaliar toda a vida pregressa da Akemi, quem foi a Akemi, quantas empresas ela abriu, quantas ela fechou, e aí eu tenho que ver o presente da Akemi e eu tenho que fazer uma análise preditiva, ver o futuro. Como eu vejo o futuro? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O SCR. O SCR é um sistema de consulta de crédito do Banco Central que não sai nos birôs de crédito. Lá, toda a operação, Akemi, que tu tiver financiamento, arrendamento, empréstimo, capital de giro, tudo que tu solicitou para todas as instituições bancárias legalizadas no país, instituições financeiras, da minha vida. Ao longo agora dos últimos 5 anos. Tá. Então, se tiver lá, eu consigo ver, a Akemi pegou um capital de giro, ela pegou R$1 milhão e lá aparece até quando ela vai pagar, próximos 700 dias. Então tu não tá devendo ainda, mas eu sei o teu compromisso financeiro lá na frente. Opa, a Akemi pegou capital de giro? Por quê? A Akemi pegou um empréstimo, o Thiago pegou cheque especial, isso é um indício de a empresa está entrando na derrocada? Não necessariamente, mas quando isso está aliado com outras questões, nunca é uma coisa só, eu defendo, mas quando isso está aliado com outras questões que dá uma certa dúvida, a gente vai consultar isso. E aí se eu vejo que o Thiago tem um compromisso de 1 bilhão nos próximos 2 anos, eu já consigo ver como está a situação dele lá na frente. Então o SCR é algo que é muito pouco utilizado.
E é uma ferramenta trivial na hora de avaliar o crédito, porque eu tô vendo lá na frente. Opa, se eu consultei o SCR e não tem nada, legal. Lá no SCR, por exemplo, eu consigo ver o que o Thiago tem para receber em cartão de crédito, que passaram na loja dele. Opa, ele tem 3 milhões para receber, então ele tá solvente. Eu analiso o que ele tem de compromisso para pagar. Meu Deus. Olha, então, ó, é uma avaliação, Akemi, que a gente tem que ir por esse caminho. Claro, além de ir pros normais, DRE, balanço, aquilo que já se faz, a tradicional. Mas eu dou cada exemplo, eu trago um exemplo que uma vez eu tive que consultar e eu achei uma possível fraude lá na frente por meio do quê? Porque eu consultei a RAIS. A RAIS é uma declaração anual que toda empresa tem que mandar lá no E-Social, dos empregados. Aí eu vi que o Thiago era sócio de uma empresa, empregado de outra. Aí eu imaginei a figura do laranja. E aí eu arquitetei toda uma consulta e 2 anos depois, eu fiz essa consulta lá em 2022, 2 anos depois eu tirei a consulta desse camarada agora e se materializou tudo aquilo que eu previ para o cliente. Dívida com erário, dívida com credor, ação de busca e apreensão de veículo, tudo aquilo se materializou. Então, foi uma análise atípica. Então, é isso que a gente defende para os credores. Hoje existem várias possibilidades de fazer análise atípica, que é um dos cursos que a gente acaba lecionando. Então, isso eu trago como um grande diferencial, Thiago. Não se pautar só no birô do crédito, porque o birô de crédito é 10% de uma análise de crédito hoje. Bacana, tem que ser feito de uma forma ampla, né? Exatamente. Então é essa. E aí, agora, para os devedores, quais são as suas orientações para buscar... Quando busca uma liminar para exclusão do nome dos birôs? O que acontece, né? O devedor, ele vai lá, vou me beneficiar de uma liminar. Porque o devedor nunca tem razão, mas ele acha que ele sempre tem Ele razão, sempre né? tem razão. Eu passei eu brinco, né, pelo calvário de ser 5 anos negociador. Então, fui negociador, cobrei, coloquei o headset aqui e liguei cobrando, né? E é difícil. O devedor, ele sempre tem razão. Né? Ele sempre tem razão, então a gente vai tirando o pé, não vai dizer, porque assim, é difícil discutir quem tem razão, né? Eu quero receber, não quero discutir quem tem razão, mas é uma tarefa penosa fazer cobrança, tá? Fiquei 5 anos passei por esse calvário aí, brincadeiras à parte. E aí, o que acontece? O devedor, quando ele vai buscar uma liminar, ou a Akemi, Thiago, ele tá fazendo uma besteira, ele tá colocando uma pá de cal em cima dele mesmo. Por quê? Quando ele ele foi lá e beleza, fez a primeira compra com vocês, não pagou, vocês vão negativar ele? Vocês sabem que ele tem uma liminar, por quê? Porque vai ter um bloqueio lá. Vai ter um bloqueio que vocês não conseguem colocar a restrição e o Serasa não diz nada lá. O Serasa, eu dou como exemplo, tá? Ele não diz que tem uma liminar, porque ele está proibido, da razão da decisão judicial, de informar que tem a liminar, ele só não deixa, aí tu vai colocar a negativação, não consegue. Ele, infelizmente, não vai ter crédito com mais ninguém. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Ele tá colocando uma pá de cal em cima dele. Porque quem que vai vender para um devedor que se beneficiou de uma liminar? Ninguém vai querer vender. Ah, mas ele vai pegar um laranja, ele vai fazer isso. Só que hoje existem ferramentas, indo na análise atípica de crédito, de mapeamento de relacionamento. Eu consigo ver hoje o Thiago. Ó, o Thiago tem a filha que é sócio dessa empresa, o Thiago tem um primo que é sócio desse, o Thiago, ele tem um parente ele tem um amigo que é sócio dessa, então o mapeamento de relacionamento traz isso hoje, ferramentas de análise de crédito. Então, quando ele decide se beneficiar com a finalidade, se for de ganhar um respiro, ele não vai fazer isso, porque ele não vai contrair uma dívida agora, ocultando outra para pagar lá na frente. Por que ele vai fazer? Ele vai fazer o que é mais fácil, abrir uma outra empresa no nome de um laranja. Só que o crédito dele vai ser cerceado. O crédito dele vai ser cerceado. Então, é uma medida paliativa, quando é com essa finalidade de pagar depois, que eu duvido que isso aconteça. E aí, para aquele que realmente já compra com a finalidade de prejudicar alguém, esse, infelizmente, ele já não tem um nome na praça e nunca vai ter, tá? Mas se for com a finalidade de ganhar um respiro, o devedor que use outra estratégia, porque ele vai ter o crédito cerceado pro resto da vida dele. É um chute no próprio pé. É um chute no próprio pé. E ainda até, só para complementar, Thiago, olha que absurdo, tá? Olha que absurdo. Eu falei para vocês que o tempo de uma liminar dura de 6 a 12 meses. Por quê? É o tempo que fica discutido no judiciário. Então ele fica discutindo, deve, não deve, vai pro 2º grau, volta. Só que daí, esse período ele fica sendo beneficiado com a liminar. Aí eu entrei em contato com uma dessas empresas, me passando por devedor que queria limpar o nome, ele falou, Jones, depois de 6 meses, 1 ano, te coloco numa outra lista de novo. E aí tu vai ser beneficiado de novo, depois de 1 ano, tu coloca na lista. Ou seja, é um círculo que ele vai ficar sem restrição pro resto da vida. Olha a gravidade do problema.
ele fica sem restrição para sempre, porque ele sai de uma liminar, entra na outra, e aí fica esse cenário que Ou a gente seja, tá. ele nunca está sendo beneficiado, ele está sendo só mais prejudicado, mas... Tá sendo iludido, né? Exatamente, iludido. Claro, o cara que realmente não vale muita coisa, ele vai fazer isso, vai se capitalizar, colocar dinheiro no bolso e vai inventar alguma coisa, né? Mas aquele que tá... Porque a maioria, não sei se é a maioria, né? Mas uma grande parte, o que acontece? Ele é iludido. Em rede social tá chovendo essas empresas oferecendo isso. Hoje de manhã eu entrei numa ainda. No Instagram eles estão oferecendo isso. Aí ele acha que, eu vou ganhar um respiro. Não, ele vai se prejudicar a longo prazo. Famosa solução mágica. Solução mágica. Não existe almoço grátis. Certo. Complementando a pergunta da Kemi, qual é a chance real de conseguir uma liminar para a exclusão do nome nos birôs e em uma situação de dívida recente? Então vamos lá. Eu vou ter que entrar aqui, Thiago, e aqui explicar uma parte técnica do direito. Eu não gosto muito do tecnicismo do direito, mas eu vou ter que explicar e daí depois eu tento traduzir para a nossa língua. Lá no direito existe, para eu ganhar uma liminar, seja para liminar para restrição ou qualquer tipo de liminar, para fazer uma cirurgia, exigir do SUS, alguma coisa de uma cirurgia rápida e tal, preciso de 2 requisitos. Esses 2 requisitos são o fumus boniuris e o periculum in mora, que eu vou traduzir. O direito tem muita coisa do latim ainda, né? Ele carrega o latim. O fumus boniuris significa fumaça do bom direito. Periculum in mora, perigo da demora. Aí aqui a gente tem 2 situações. Quando eu entro com uma liminar para eu pedir ela, eu falo, juiz, eu tenho aqui a fumaça do bom direito. O que é a fumaça do bom direito? É uma evidência do direito. Eu tenho uma evidência. Eu fui negativado e eu não recebi a carta. Essa é a evidência. O que é o perigo da demora? Excelência, se a senhora não me der agora a decisão, e me der daqui a 6 anos, que é o tempo que demora um processo judicial no país, o perigo da demora vai me prejudicar, vou me tornar insolvente, não vou pagar mais ninguém, vou quebrar. E aí o juiz analisando, opa, tá aqui a fumus boniuris, a evidência, fumaça do bom direito, tá aqui o periculum in mora. Periculum in mora, que é o perigo da demora. Vou dar a liminar. E daí lá na frente se discute se é devido ou não. Só que essa liminar, ela vai ter uma vigência enquanto tiver uma discussão dentro do processo. Aí vai pro recurso e volta e tal. E aí a possibilidade, Thiago, ela é muito grande por conta disso, tá? Seja dívida recente ou antiga, se eu demonstrar a fumaça do direito e o perigo da demora, a evidência e o perigo da demora, que isso pode me trazer, possivelmente eu vou ser agraciado com a liminar. Seja com relação à ocultação da restrição, como qualquer outro tipo de pedido. É isso que o judiciário avalia na hora de deferir ou não o pedido. Aquela questão, na dúvida, peca pelo excesso. Peca pelo excesso, exatamente. Ok, Dr. Jones, dando sequência aqui no nosso papo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a sua carreira, né? Você tem aí uma experiência de mais de 14 anos no mercado e certamente você enfrentou aí diversas situações desafiadoras, né? Qual que é a maior dificuldade encontrada por você nos casos de concessão de liminares? Legal. Thiago, a dificuldade hoje é, primeiro, achar a liminar e entender que a liminar ela existe, que alguém está sendo agraciado por ela, porque hoje não tem o Serasa, estou trazendo o Serasa como exemplo, né? Ele não traz essa informação porque é proibido. Só que lá eu sei que tem um campinho que eles colocam lá grafado em vermelho, dizendo nada consta de uma maneira diferente. Para indicar, aqui não tem nada, mas dá uma olhada. Eles fazem isso lá, depois eu até compartilho com vocês, para vocês mandarem para os parceiros de vocês, tem uma forma especial lá que eles tentam indicar, mas como eu te falei, eu não consigo consultar pelo nome do Thiago porque não é ele o autor da ação. Então esse é um problema, por isso que a forma típica de consulta ela exige um pouquinho mais, mas de uma maneira ou outra descoberta. Por exemplo, se a Kemi foi lá e ela pediu uma liminar, ela não tem, eu não acho o processo no nome dela da liminar, mas eu acho um outro processo que quem pediu tá devendo. E aí eu acho lá um outro processo que a Kemi tá devendo 20 mil reais pro credor X. Toda a ação, antes, ela é precedida de uma negativação. Uhum. Então, se eu achei direto no Tribunal da Justiça uma ação contra a Kemi e nada consta no Bureau de Crédito, eu sei que ela tem uma liminar por esse simples fato. Então, é uma análise atípica para eu encontrar. E a segunda parte, Thiago, é achar alguém que tenha caneta para resolver esse problema. Vou te falar o que nós da Consult fizemos. Eu fiz um projeto de lei, não sou deputado, né, mas eu tinha que fazer alguma coisa, e eu entreguei para um deputado federal lá em Blumenau, Santa Catarina. Aí ele foi lá, fez algumas considerações e tal, e eu pedi para que ele pautasse esse projeto lá na Câmara, porque existe uma forma de resolver isso. E eu apresentei a forma para resolver. Hoje o problema, ele se estende por quê? Porque o judiciário pensa de uma forma, e a lei não traz
de maneira taxativa como tem que ser feito. E aí fica esse conflito de entendimentos e o que dispõe a lei. E aí cabe que, quando isso acontece, a interpretação. E na interpretação, o judiciário está entendendo dessa forma. Grande parte do judiciário. E aí, o CNJ está investigando alguns juízes por dar essas liminares. Só que em 2017 também teve uma investigação e foi arquivado, dizendo que não teve problema nenhum. Então, não acredito que o CNJ vá resolver isso. Tem que ter uma lei clara, dispondo como tem que ser feito, envio por carta com a R do Bureau de Crédito. Aí eu não vou ter oportunidade de gerar essa discussão, porque está lá o número do AR. E o número do AR, o Bureau de Crédito já coloca direto lá onde a gente faz a consulta, porque está lá. O número do AR para ele nem inventar de pedir, porque já está lá a evidência. Então a dificuldade é achar alguém que tenha caneta para resolver isso. Até mês passado eu estive lá em Brasília com o Sindi Atacadista, um sindicato daquela região. Eles falaram, Jones, a gente tem que fortalecer, pegar os sindicatos, algum sindicato a nível nacional e ter mais representatividade lá dentro, conhecer alguém lá dentro da Câmara para fazer com que esse projeto ele seja pautado. Senão vai ficar sempre suscetível dessa interpretação e a gente vai indo para um cenário cada vez pior. Mas a dificuldade é essa, Thiago, é achar alguém que tenha a caneta para resolver. Fiz reclamação no Ministério Público Federal, tá em andamento, só que o problema é que até que isso se resolva, eu tô falando de 108 bilhões que vai virar trilhões. Essa é a preocupação. Entendi. Então, assim, talvez na caneta a gente não tenha essa solução ainda, mas existe a ferramenta para saber essa questão que está em oculto, né? Existem essas formas atípicas que dão a entender. Só que, claro, o que alguns parceiros nossos falaram? Jones, tem um contato específico aí do Bureau de Crédito, tu manda um e-mail lá para eles ou manda uma mensagem, eles te dizem se tem a liminar ou não. Então existe um contato que ajuda nisso também. Só que imagine, isso vai começar a ser uma rotina de mandar. Ó, tô consultando esse, tem. Quando tu não conhece o cliente, quando é um cliente que tu conhece, tudo bem, mas quando tu não conhece o cliente, né? Tu não pode pegar uma referência, por exemplo. E eu imagino que esse realmente seja o caminho, tá? No meu entendimento, eu penso que esse seja o caminho. Ter alguém que vá lá e resolva com a caneta para que não tenha interpretação, mas caso isso ainda não aconteça, é ir para as formas atípicas de consulta, que é o que a gente tenta transmitir. A gente está fazendo esse evento gratuitamente, mais de 2 anos pelo Brasil todo, fizemos aqui em São Paulo, mês retrasado em Ribeirão Preto, então a gente está rodando para transmitir isso com a única finalidade de municiar nossos parceiros aí de informações para que não caiam nessa situação das liminares. Enquanto existem jogos de interesses, aí fica meio complicado achar alguém que tenha a caneta, né? Na verdade, que queira assumir essa... Exatamente, é que eles não viram a gravidade ainda do negócio. Acho que alguém nunca chegou e falou, olha a gravidade disso, gente. Eu sei que vocês estão tratando temas importantes, mas olha a gravidade disso. O que vai acontecer com o Brasil daqui a 5 anos? 2, 3, se isso daí continuar. Então a gravidade ela é muito grande, só que não está sendo percebida ainda e não está sendo dado o devido relevo. Bom, seguindo aqui, Dr. Jones, pode compartilhar com a gente algum caso recente em que uma liminar foi concedida para a exclusão do nome e o desdobramento desse caso? A gente tem um caso bem emblemático lá no escritório. Esse caso foi o seguinte, um cliente nosso de tecnologia de Florianópolis, tive um cliente lá e tal, o cliente, como todos começam fazendo, comprou valores menores, o pagamento foi realizado e depois foi feita uma dívida aí de R$812 mil. Essa dívida não foi paga. E o que aconteceu aqui? Essa empresa que fez essa compra, ela foi uma empresa comprada com a finalidade de fazer exclusivamente isso, ganhar uma liminar. Por que a gente sabe disso? Análise atípica. Depois que já tinha acontecido, se eles tivessem procurado auxílio antes, eles teriam visto e a gente teria indicado isso. O que aconteceu? Essa empresa foi comprada. Quando ela foi comprada, Thiago, 3 dias depois alterou quadro societário, capital social, era 15 mil, foi para 980, capital social, KNAI, era antes uma padaria, agora virou uma empresa de tecnologia. Meu Deus. Quando a gente vê esse tipo de manobra, Kemi, a gente entende que o cara quer um CNPJ quente. Uhum. Esse CNPJ não estava quente, ele já estava ferrado, porque eu achei ações judiciais deles de 2021, 2020. Então eles já compraram quebrada a empresa a preço de banana, porque eles iam entrar com uma liminar regularizar, a empresa tinha mais de 10 anos, e aí tinha um capital social de 980 mil, como se capital social
representasse alguma coisa, né? É claro que é porque qualquer um vai lá e aumenta o capital social e a junta comercial vai aumentar. Claro que tem algumas situações para tu aumentar um capital social e não integralizar, mas isso é uma outra história. Mas ele foi lá e fez isso. E ele fez com essa finalidade, por quê? Porque ele trocou toda a situação, daí ele comprou, pagou, aí foi lá, a menina deu esse golpe de 812 mil reais, hoje ela tá em Londres, com o marido dela, o esposo, que é um pastor. O trabalho para achar ela lá foi, olha, demais, essa cidade é Teófilo Otoni, eu fui lá, inclusive. Falei com a mãe dela, uma família muito simples, meu sonho da minha filha era ser modelo, blá, 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 não sei se foi o marido, quem é que botou isso na cabeça dela, ela tá lá em Londres hoje, e a gente tem uma ação hoje, uma carta rogatória, né? A gente mandou uma carta rogatória lá para Londres e tentou indiciar ela também por estelionato. Tá? Aí isso daí a gente só pede aí uma representação lá e aí a gente tentou fazer isso, mas olha, se eles tivessem antes procurado uma solução atípica, Kemi e Thiago, percebam, a gente ia falar, ou qualquer outra empresa que ajude nesse sentido, percebam, a empresa tem processos. Outra questão, a empresa tinha processos quando eles vieram consultar, embora tivesse limpo por conta da liminar, mas, achei processo no Tribunal de Justiça. No mesmo dia mudou sócio, mudou capital social e mudou KNAI, antes era uma padaria, agora é uma empresa de tecnologia. Geralmente a empresa compra uma empresa quente, mas essa não era quente, então comprou já com a finalidade da liminar. Numa análise atípica a gente ia dizer isso. Só que infelizmente a gente viu só depois que o problema ele já tinha se materializado. Então, olha a necessidade de uma análise diferente, tá? Esse é um exemplo que eu trago para vocês que é hoje o de valor mais vultoso que eu lembro lá dentro do escritório. Mas E aí depois que acontece... Agora sim, dificilmente vai ter uma solução satisfatória. Dificilmente. Ela tá lá em outro país, não sei para onde foi esse dinheiro, mas não deixa de dar disposição enquanto bancária para ser bloqueado. Então, assim, é difícil ter uma solução satisfatória aqui. Tá? Mas tem anos ainda de processo pra gente ver qual vai ser o desenho do caso, mas é difícil. Certo. Ou seja, às vezes até acontecer a resolução do problema, não sabe nem se a pessoa tá viva. Não sabe nem se tá viva. Verdade. Nem se tá viva. Voltando aqui para nossa conversa, Dr. Jones, quais são os critérios que os juízes consideram ao decidir conceder essas liminares? É aqueles ali, Thiago, que eu comentei ali antes que eu acho que foi da Kemi que eu respondi, o fumus boniuris e o periculum in mora. Hoje eles decidem isso. Eles avaliam lá o critério. Meu critério aqui tem a evidência do direito? Tem. Tem um perigo da demora? Se realmente isso acontecer, essa parte pode ser prejudicada? Pode. E aí ele vai conceder a liminar. Claro que hoje os juízes, quando a matéria é relacionada a isso, já eles estão um pouco mais espertos agora, né? Uhum. Porque eles sabem que tem um monte de associação de defesa do consumidor, e eles sabem da consequência dessa liminar. Se vocês colocarem num Google aí da vida, vocês vão ver empresas que estão vendendo isso, Instagram, nego, dono de empresa, esvoaçando dinheiro pra cima. Então, assim, isso é notório já, esse problema, tá? Perante o judiciário. Só que ainda assim tem uns que eu costumo brincar e falar, acho que nunca ninguém ficou devendo pra eles. Nunca ninguém ficou devendo pra esse juiz, porque não é possível. Mas, tendo os dois requisitos, é muito provável que essa liminar, ela seja concedida. É muito provável. Bom, vamos dar uma pausa aqui, pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Thiago, me ajuda, porque eu não... LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. Enfim, não sei. São todas as redes. Spotify, não, Spotify não, né? A produção vai colocar aqui as nossas redes aí para vocês acompanharem. E seguindo aqui, já teve algum caso de alguma liminar que foi negada? Tem casos, Akemi, só que são casos, é uma corrente minoritária. Existem casos de juízes que já estão meio sabendo de toda essa manobra que é arquitetada com a finalidade de tirar a rescisão do devedor. Tem juízes que, sim, que negam já de plano a liminar e deixam o processo seguir, mas sem conceder a liminar. Embora tá presente os requisitos, ele pode ir para segundo grau reivindicar. Só que agora eu vou trazer para vocês o grande problema também. Olhem só a sacada. Isso aí foi muito bem feito por quem teve essa ideia, tá? Uma ideia ruim, mas foi uma ideia bem articulada. As associações de defesa de consumidores, quando elas são constituídas aqui, elas não pagam custas judiciais. Essas associações não pagam honorário de sucumbência se elas perdem a causa. E daí o que eles fazem? Se eles não pagam, por exemplo, um processo aqui em São Paulo, as custas judiciais devem ser 2% do valor da causa, né? Então se eu pegar um caso de 100 mil, vou pagar 2% de 100 mil para eu entrar com a ação. E aí eu
consumidor que quer ser agraciado ou empresa com a liminar, eu não vou botar dinheiro na frente para fazer isso. Mas as associações de defesa do consumidor, elas não pagam custas judiciais. Daí o que ele faz? Distribuir para a doutora Kemi. Ela negou. Ele deixa o processo extinguir. Distribuir para o doutor Tiago. Negou. Deixa o processo. Distribuir para o doutor Jones. Aceitou. Agora aqui eu sigo. Então eles ficam distribuindo até cair num juiz que tem um entendimento. Só que isso não se faria em ações normais. Por exemplo, se eu distribuir com a doutora Kemi e não deu certo e eu distribuir com o Tiago, existe um termo jurídico que me fugiu agora o nome. Eu esqueci o termo, depois eu volto a falar para vocês. Coisa julgada. É coisa julgada. Já teve uma decisão. Já tem coisa julgada. Coisa julgada eu não posso pedir para ele porque já a doutora Kemi já decidiu. Para mim, advogado, é assim. Agora, as associações não. Daí eles entram com uma, negou, vou pra próxima. Entra com uma, negou, vou pra próxima. Aí caiu no 7º juízo, o 7º aceitou. Legal. Aí agora aqui eu sigo. Vocês conseguem entender a gravidade do problema? Eles não desistem. Eles não desistem. E é muito rentável. Tá? Imagina, pega aquele caso lá que foi 7.122 processos. A 1.200 cada um, dá 7 milhões e cacetado. Em um processo. Ou seja, Nossa, muita coisa. não dá pra desistir, né? Não dá pra desistir. Bom, por fim, vamos inspirar os nossos ouvintes fora das concessões de liminares. Pode compartilhar um desafio significativo que enfrentou em sua carreira profissional e como você conseguiu superá-lo. Certo. Eu sempre dou esse exemplo, eu acho que eu não sou o melhor exemplo a ser seguido, mas cada história ela tem o seu valor, né? Eu não posso me comparar com a da Kemi, com a do Thiago, porque todo mundo se comparar com o Neymar vai ser um frustrado, mas cada um tem uma dificuldade na vida e cada um tem uma forma de lidar com ela. A minha, eu vou dizer para vocês que eu nunca vim de uma família tradicional, né? A minha mãe tinha lá para as necessidades básicas e era isso, então todo o valor do meu trabalho, quando eu já estava no segmento de cobrança, que eu vou ainda voltar um pouquinho, ele servia para pagar uma faculdade de Direito. Mas antes de entrar no segmento de crédito de cobrança, que foi lá em 2008, já está fazendo quase 16 anos, a minha primeira experiência como negociador, eu vim de chão de fábrica, que eu não gosto desse termo, né? Mas eu vim da produção. O meu primeiro cargo foi ser embalador. Aí depois de embalador eu passei por mais 3 empresas na produção. E aí, não sei se vocês conhecem essa empresa, que daí foi ainda bem que eu passei por isso. Vocês já ouviram falar da Tupi? A maior fundição da América Latina, que fica lá em Joinville, tem mais de 7 mil funcionários. É uma empresa gigante lá de Joinville. Lá na Tupi, a Tupi é uma fundição. E assim, é horrível trabalhar numa fundição. Tô falando por mim, tá? Uhum. É claro que é melhor ficar cansado de trabalhar do que ficar cansado de procurar emprego, né? Sim. Mas assim, lá eu passei por alguns momentos, sabe? Não é legal tu chegar em casa com ferro fundido no corpo, com gosto de ferro fundido na língua. Não é legal chegar em casa cheirando óleo de refrigeração, usar aquele sapato de ferro o dia todo. Então assim, eu passei alguns anos ali, né? E ali que eu falei, não, eu vou estudar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu já tinha feito meu curso de ferramentaria na época, porque eu preciso sair daqui. Algumas pessoas gostam e ficam, tá tudo certo, eu tô expressando a minha opinião, né? E lá eu entrei numa empresa de cobrança e uma colega minha me recomendou, Jones, o que tu acha? Eu falei, mas é difícil? Thelma, o nome dela. Não, Jones, tu vai cobrar de 0 a 300 reais. Aí eu fui lá, fiz meu papel, aí fui evoluindo, mas antes disso eu passei uma dificuldade tremenda, porque eu vindo da produção, a minha instrução era diferente do pessoal que já estava lá. Eu tinha lá gente formada em comércio exterior, administração, já tinha feito uma faculdade, e aí eu vi as pessoas no meu entorno cobrando todo dia, e dinheiro, e comprovante, eu fiquei num desespero, literalmente eu chorava, tá? Eu sou chorão, tá? Só tenho tamanho, mas eu sou chorão. E eu literalmente chorava. Aí eu pedi pra uma das que é hoje diretoras da Consult, falei, Michele, eu preciso que tu me mande bom. Não, aqui não é pra mim, eu não quero mais. Eu não sabia o que era credor. Verdade, tá? Porque não era, eu sabia o que era paquímetro, micrômetro, que é instrumento de medição dentro da fundição lá da usinagem. E ela, não, calma, eu pedi a segunda vez e não, calma. E aí depois eu comecei a ser um estudioso de cobrança. Porque eu sabia que cada resposta que o devedor me dava era sempre a mesma, tá? Era sempre a mesma, mudava um pouquinho. Eu comecei a escrever vários roteiros de argumentação. Os meus roteiros de argumentação, há 16 anos, eles rodam dentro das empresas de cobrança de Joinville. E falo para vocês com toda a humildade do mundo que eu sei que roda porque os próprios colegas que estão lá, eles falam. E foi algo que eu fiz que serviu para mim de base para eu evoluir. Eu acho que eu tô na metade do caminho ainda, tá?
Mas assim, eu pacto muito naquela situação que me importa onde eu tô, mas me importa mais onde eu quero chegar. E eu sei que eu tô na metade do caminho. Só que de lá pra cá, foi difícil, sabe? E daí tu vê hoje essas pessoas usando esse material, e a partir disso eu evoluí demais na cobrança, aí fui supervisor de cobrança, aí fui coordenador de treinamento, então hoje, tudo aquilo que eu fiz, eu faço questão de compartilhar porque eu gosto de transmitir. Eu acho que eu tenho vocação para ensinar, eu sinto muito lisonjeado de fazer isso, tanto que eu tô concluindo agora esse ano meu mestrado, porque eu tenho um sonho de dar aula, não sei se eu vou conseguir, se vai dar tempo para eu fazer tudo isso, eu acho difícil, tá? Mas é algo que eu tenho vocação e que eu gosto muito. Então eu gosto de compartilhar, só que essa trajetória, eu não ganhei nada, né? Ali foi muito, muito difícil, então essa minha passagem de querer desistir, de sair da fundição e não deixarem, e aí hoje eu tá onde eu tô, né, na condição de diretor jurídico do grupo da Consult, sócio do escritório de advocacia Peixoto, então isso tudo dentro do meu conjunto de regras e sabendo que a trajetória que eu tive que passar, eu fico muito feliz e envaidecido de estar onde eu tô, embora ainda tá na metade do caminho. Eu acho que eu trago isso mais como exemplo aqui para a nossa conversa de hoje. Bacana, e por estar no meio do caminho, o interessante e muito legal é o legado que já existe, né? Sim. Essa questão de os funcionários estarem compartilhando isso que você criou, então exatamente. Já tem o seu legado. Exatamente. Então assim, o pessoal das outras empresas que eu passei por 2 empresas de cobrança, né? De crédito e cobrança. Aí lá, Consult, lá, eu já tô desde 2015 para 2016, então, e lá eu pretendo ficar, lá vai terminar minha carreira, se Deus quiser, tô muito feliz lá também, mas a grande questão é deixar um legado, né, as pessoas te olharem e lembrarem de ti, isso é importante, é claro que todo mundo trabalha por dinheiro, né, se eu fosse fazer o que eu gosto, eu tava em casa vendo Sport TV sempre, né, Exato. mas... Vendo Corinthians. O Corinthians não, o Corinthians é meu rival, São Paulino. Ah, então é meu amigo. Tá, aí. Então eu acho que é isso, sabe, gente? É um pouco aí da minha história e da minha trajetória. Então, já passei por várias vertentes do crédito, da cobrança, até estar agora nesse patamar aí que a gente chegou. Pois é. Tá vendo, pessoal? Conversa inspiradora, história inspiradora, né? Porque para chegar onde você chegou, a gente entende que teve um caminho aí. Teve 16 ainda anos. Tem, né? Como você falou, ainda tá na metade do caminho, ainda tem um caminho a percorrer. Mas foi uma história inspiradora pra gente chegar aqui para falar de concessão de crédito, Legal. Né? De liminar, desculpa, para exclusão do nome de devedores, né? Nós aprendemos muito com você, muito obrigado por compartilhar com a gente. Então, nós agradecemos a nossa audiência, espero que vocês tenham encontrado alguma inspiração para lidar com esse desafio tão grande que esse tema proporciona, né? É isso, né? Isso aí. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Até mais.